Tem duas outras instâncias onde o Renascimento acaba também tingido do mesmo componente erótico que eu acho importante só mencionar. Os senhores devem se lembrar de uma figura fundamental da literatura assídica, que os senhores se lembram, é um movimento do século XVIII que resolveu tornar menos árida a literatura do judaísmo, que é o Rabi Nahman de Bratslav, que é uma região da Ucrânia. O Rabi Nahman foi um mestre místico do judaísmo que passou a vida toda preocupado e obcecado com duas coisas: com descobrir as formas que fizessem o homem viver uma existência plenamente alegre. Ele não queria ser sábio, ele não queria ser completo, ele não queria ser nada. Ele queria ser feliz. E menos que ser feliz, ele só queria ser alegre. Ele não julgava. Eu duvido que o Rabi Nahman acreditasse que nós pudéssemos ter o direito da felicidade. A gente tem o direito da alegria. E para ter o direito da alegria, ele achava que a primeira prerrogativa nossa seria pensar sempre numa vida nova. É curioso como, seja nos artistas flamengos ou italianos do Renascimento, seja com Michelet, um historiador francês do século XIX, seja com Rabi Nahman, um místico judeu do século XVIII, ou seja, mais próximo de nós, de uma forma mais expressiva, com Ezra Pound, que no 53º canto menciona aquele imperador chinês do século XII a.C., que orava nas montanhas e tomava banho numa banheira onde estava escrito Make It New, que acabou se tornando um lema da vanguarda. A preocupação do Renascimento, por instâncias diferentes, está sempre ligada a uma preocupação com o conteúdo do corpo. Está sempre ligada com uma preocupação que, em última instância, se não erotizada, pelo menos ele se liga a uma ressurreição que não é espiritual, que é um outro tipo de ressurreição. Isso acabou fazendo com que muitas pessoas confundissem um pouco alguns movimentos da arte europeia. Essa é a clássica Vênus de Willendorf, uma estatueta que foi descoberta no começo do século passado, na Áustria, e que tem 22 mil anos. É claro que a denominação de Vênus para ela é irônica, embora para muitas pessoas pudesse parecer que não fosse. Ela tem seios que são descomunais, ela tem uma vagina que é esculpida de uma forma muito curiosa, e em vez de nariz, olho ou boca, ela tem uma cabeleira que pode parecer macabra ou bizarra, dependendo da nossa boa disposição do dia. Mas essa talvez seja a primeira representação da mulher que seja uma representação que possa ser considerado uma representação completa. E é uma representação que para muitos críticos, para muitos historiadores, por ser uma representação de uma mulher nua, está ligada a certos rituais claramente sexuais. Daí o nome Vênus e tudo isso. Eu modestamente duvido. A Vênus de Willendorf é um fenômeno da imaginação plástica humana com relação a certos rituais de fertilidade. Eu não sei se especificamente sexuais. Por isso ela está ligada ainda a certa economia de renascimentos, a certa economia de ressurreições, a certa economia primitiva do ciclo das estações. Agora, isso acabou levando muitas pessoas a acreditar que sexo é algo muito saudável e que sexo pode ser algo nutritivo, como costuma se acreditar. Não é. O saudável e nutritivo são sucrilhos. Sexo é uma outra coisa. A Vênus de Willendorf é a primeira coisa, é a primeira imagem que acaba nos levando, quase que de uma forma involuntária, para esse tipo de associação. Quase 24 mil anos depois, Manet pintou uma outra imagem da mulher. Aqui nós vamos para um outro extremo. Se a Vênus de Willendorf chamava a atenção por sua absoluta impessoalidade, que era quase que ameaçadora, a Olímpia de Manet, até hoje é algo que a gente não pode contemplar sem um pouco de incômodo. Isso por vários motivos. Ela está nua, mas ela não está só nua. Ela está nua, mas ela tem um chinelo e ela tem uma gargantilha preta, que parece ser uma gargantilha de veludo preta. Ela nos olha com uma impudência que é como se nós tivéssemos acabado de invadir o seu quarto e não tivéssemos pedido licença. Ela está recebendo um buquê de flores, mandados provavelmente por nós mesmos, de uma negra que se confunde com o próprio ambiente.
Essa preta está do lado de um gato que também é preto, esse animal baudelairiano por excelência. E a forma como a Olímpia nos encara beira a arrogância e é o oposto simétrico da representação, não só da Vênus de Willendorf, como de várias Vênus e vários nus que proliferaram através do classicismo e do romantismo europeu. E, na verdade, a atitude e o rosto dela põe em xeque a própria essência do nu, que é de uma certa impessoalidade que é sempre reconfortante. Olímpia, nós sabemos, é uma prostituta. Isso só podia acontecer em Paris. Era um quadro que Courbet detestava, Zola adorava, e provavelmente Jean-Luc Godard também gostava muito, e deve ter sido uma das inspirações para ele ter imaginado viver a vida como ele imaginou viver a vida. Aquele seu filme em 12 quadros sobre uma prostituta. Esse é um quadro também que só pode ocorrer no momento que Paris está se transformando numa metrópole, em que a relação entre as pessoas é muito pouco próxima. Com o choque do crescimento das cidades e com o que estava acontecendo com relação à associação dos homens e da associação entre os homens e as mulheres na metrópole moderna, esse choque foi magnificamente escrito por Walter Benjamin, num ensaio que todos conhecem, e por um soneto de Baudelaire, que é um soneto clássico. Uma das expressões da resistência de Olímpia à nossa intromissão é o orgulho com que ela mantém a sua mão sobre o seu sexo, que é um orgulho muito distante do orgulho com que Jesus Cristo se oferecia para a nossa contemplação. Na verdade, Olímpia, essa prostituta francesa do século XIX, tem muito mais pudor do que Jesus. Baudelaire escreveu um poema para uma passante, que era uma viúva que ele tinha encontrado nas ruas de Paris, e que dizia: a rua em torno era ensurdecedora laia. Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, uma mulher passou, com sua mão vaidosa, erguendo e balançando a alva barra da saia. Pernas de estátua, era atlética, ágil e fina, e eu me embriagava, crispado e extravagante, no céu de furacão de seu olhar distante, com a doçura que atrai e o prazer que assassina. Um brilho e depois a noite, fugaz beldade de um olhar que me fez nascer segunda vez, não hei de te rever, senão na eternidade, longe daqui, tarde demais, nunca talvez. Não sabes onde vou, eu não sei onde ias, tu que eu teria amado e que também tão bem o sabias. You're pretty young, Mr. Thompson. A fellow who remember a lot of things you wouldn't think you'd remember. You take me. One day back in 1896, I was crossing over to Jersey on the ferry. And as we pulled out, there was another ferry pulling in. And on it, there was a girl waiting to get off. A white dress she had on. She was carrying the white parasol. I only saw her for 1 second. She didn't see me at all. But I'll bet a month hasn't gone by since that I haven't thought of that girl. A emoção que estava presente quando Baudelaire escreveu o soneto é uma emoção que nos persegue até hoje. Ela ficou clara em Cidadão Kane, de Orson Welles, e ela fica clara hoje se a gente imaginar o que um diretor de cinema excepcionalmente menor, chamado Adrian Lyne, fez com um filme chamado Proposta Indecente, onde Robert Redford repete para Demi Moore exatamente a mesma história, que, na verdade, parece ter vindo do Everett Sloane, no Cidadão Kane, mas, na verdade, vem da experiência de Baudelaire. Foi Baudelaire que inventou o vulto e o mito da pessoa que passa. E ela, até hoje, quer dizer, é algo que permeia a nossa relação afetiva e a forma como nós entendemos eroticamente o outro hoje, numa grande metrópole. Isso tudo, desde a imagem do renascimento de Jesus até o mito romântico da passante,
passando pelas Vênus e passando por Michelet e tudo isso, nos leva aos dois grandes momentos da consciência ocidental com relação à reflexão sobre o erotismo e sobre o amor. Um deles foi no século XII, com a poesia provençal, e outro foi com a obra do Marquês de Sade. A poesia provençal, que foi, como se diz vulgarmente, que foi a poesia que inventou o amor cortês, o amor como nós entendemos hoje, era uma prima distante de uma heresia oriental, que era a heresia do maniqueísmo. A mecânica disso deixava clara que para uma pessoa amar completamente, ou amar de uma forma radical a outra, ela era obrigada a se destruir. Daí a devoção do cavalheiro com relação à sua dona. O Marquês de Sade acreditava no contrário. O Marquês de Sade acreditava que para a gente amar de uma forma radical, a gente tinha que destruir quem a gente amava. Isso porque para ele era claro que a natureza, ao contrário do que acreditam as pessoas do Discovery Channel ou da National Geographic, é um espetáculo de uma crueldade que só alguém odioso, só um canalha sem piedade como Deus poderia ter imaginado. E para responder a essa crueldade, para responder a um Deus que permite que a natureza se exprima desse jeito, o que o Marquês de Sade inventou foi um sistema que se repetia à exaustão, com uma febre também michelestiana, no meio da confusão e do furor da Revolução Francesa, que se estende com uma descrição maníaca por 20 volumes, onde incesto se sucede a incesto, aberração sucede a aberração e crime se sucede a crime. O que o Marquês de Sade queria inventar, com uma disposição eminentemente saudável, era uma forma da gente escapar à transcendência. Uma forma que passasse pelo corpo. Portanto, uma forma que não estava muito distante da forma como os renascentistas estavam imaginando a vida nova e o renascimento, só que com o seu sinal simetricamente oposto. Para o Marquês de Sade, como todos os animais, como tudo na natureza, como todos os fenômenos, de um trovão a uma larva, se entredevoram, é evidente que isso é um sinal de Deus. E é evidente que, para isso, o homem também deveria manter um comportamento que fosse análogo. Vivendo na grande eclosão da Revolução Francesa, o Marquês de Sade acreditava que, para ele, a igualdade era a igualdade que me dá o direito de possuir quem eu quiser, na hora que eu quiser, a meu bel prazer, porque é isso que Deus está insinuando. E que a fraternidade é a lei que me faz elogiar e instituir o incesto. Com relação à liberdade, eu tenho certeza que para o Marquês de Sade não existia outra liberdade a não ser você ter a liberdade de dizer tudo. Eu duvido que ele tivesse ficado muito preocupado em ter passado 27 anos preso. Talvez ele até gostasse. E talvez por isso ele tenha se mantido uma figura de um escândalo que seja tão permanente, um escândalo que seja tão saboroso e um escândalo que seja tão à sua maneira clássico. A ironia do Marquês de Sade, se comparada à ironia de Voltaire, é 1000 vezes mais sarcástica, mais envenenada, mais corrosiva e mais permanente. E, o que é pior, é muito mais clássica. A sua edição recente, em 3 volumes, na Biblioteca da Pleiade, mostra que até as formas mais ferozes do ateísmo comportam um desdobramento dentro da literatura francesa, que é muito clássico e que acaba se tornando canônico. E que acaba se tornando ortodoxo. Para o Marquês de Sade, a única coisa que ele não perdoava à humanidade era a sua ideia de Deus. E num de seus livros mais celebrados, Juliette, ele faz Amélie, que é uma de suas heroínas, se aproximar de um traidor, de um celerado que tinha traído um grupo enorme de conspiradores só pelo vigoroso prazer de ver muitas cabeças rolarem na guilhotina. Em Juliette, Sade faz Amélie se aproximar dele. Eu adoro a sua velocidade, disse a ele Amélie. Eu quero que você me jure que um dia eu serei também sua vítima. Desde os meus 15 anos eu não tenho outro desejo a não ser perecer vítima das paixões cruéis da libertinagem. Não digo que vá querer morrer amanhã, pois minha extravagância não chega a esse ponto, mas faço absoluta questão de morrer vítima de um crime. Que meu último suspiro seja ocasião de um crime é uma ideia que me enlouquece de desejo à mente.